aposta ilegal, né? Porque aqui pode ter casa de aposta, aqui você tem cassino aqui nos Estados Unidos. Mas o dele era aquele famoso caça-níquelzinho do cantinho ali do boteco. Ele fazia essa brincadeirinha aí e faturou 21 ponto alguma coisa de milhões de dólares. E foi pego, vai pegar aí mais de 40 anos de cadeia. Ele com a roupa de xerife, foi algemado, tá ferrado, não tem pra onde correr. E aí, eu te digo, ele foi eleito. Qual partido? Democrata. Bingo! Caraca, Lacombe. Lacombe tá, rapaz. Pô, também só tinha 50% de chance de acertar. Não, mas aqui nesse caso é 100% de chance de acertar, né, cara? É impressionante. Pra quem não sabe, Orlando é um reduto de democratas. 70% de votos para Kamala Harris. Aqui é um reduto de democratas. E isso precisa mudar o quanto antes, né? Mas xerife foi preso aqui, né, com o condado de Osceola County. Não. Orange. Não, ele é de Osceola. Então ele foi preso no meu. Não. O teu é Orange. Não, o meu não é Orange. Você tá em Osceola também? É, Osceola. Eu também, pô. Então você achava que você já estava em outro. Mas beleza. Tudo Morro Agudo. Tudo Morro Agudo. O xerife do condado de Osceola, preso, algemado, com roupa de xerife, assim, tá ali. Vergonha total. E agora, assim, a vida dele vai ficar do avesso, porque não é só isso, né? Bens são apreendidos, casa, carro. Vai devolver os 20 milhões. E vai ter que arrumar um jeito de devolver esses 21 milhões aí. Aqui a lei funciona, democrata. Crime inafiançável. Crime inafiançável, diga-se de passagem. E aí, no Brasil, por que essas coisas não acontecem no Brasil? Eu estava falando para vocês aqui do comandante da polícia, que acaba sendo uma indicação política. Existe uma ONG, e agora eu vou pedir para a produção abrir aí o tal do mapa da violência da Globo. Isso é um dado importante que vocês precisam ter acesso. Abre aí, produção, por favor, bota aqui na tela o tal do mapa da violência da Globo. O mapa da violência da Globo é uma atividade de terceiro setor, ou seja, ONG, que é financiada por George Soros, Rede Globo, e que quem faz esse mapa eu estou falando tudo de memória aqui. É o Viva Rio, né? O Viva Rio é um dos, mas nem mais é o Viva Rio. Mas coloca aí, produção. Pode colocar aí mapa da violência e abre a tela aí que eu quero ir orientando onde vocês vão mostrar. E eles têm uma tal de... Como é que é o nome? Isso. O ideal seria o site do mapa da violência mesmo, não o do G1. Vai até lá no final. Vai até lá no final, produção. Até lá embaixo. No tal do mapa da violência. Tem uns 1000 mapas, deixa eu ver. Não, é só um site só, do mapa da violência. É que eles devem estar em uma matéria específica. Eu quero o site do mapa da violência da Globo. Eu vou pegar aqui para vocês. Existe uma ONG que é, não sei o que lá, como é que é? Associação Brasileira, Mapa da Violência Site. Vou mostrar aqui para vocês. É o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nossa, esse não é o da USP, esse é ligado à USP. Não, esse é do George Soros. Esse aqui é o link, ó. Eles aqui, ó, vou mandar o link. Fórum da Segurança Pública. Mandei o link aí para vocês. O Fórum de Segurança, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é uma ONG de esquerda que recebe dinheiro do Elon Musk e eles não escondem isso. Vai estar ali embaixo ali, apoio institucional. Vá lá embaixo, produção, e coloca ali apoio institucional. Ford Foundation, Open Society Foundation, Galo da Manhã, Fundação José Luiz Egídio Setúbal. Família Setúbal, né, do Itaú, para quem não sabe. Ali, ó, apoio institucional. Institucional uma ova. Se vocês depois clicarem na transparência ali, vocês vão ver todo o dinheirinho que eles recebem. Mas essa turminha aí é quem faz o tal do mapa da violência da Rede Globo. E eles dão palestras para todas as polícias em todos os estados do Rio de Janeiro, inclusive dando orientação aos comandantes das polícias como tem que atuar. Quando a gente vive falando aqui, cuidado, que a direita brasileira aprendeu como é que ganha eleição, acho que tudo se resolve com eleição. Beleza, você vai lá, coloca o teu governador, né? Tarcísio, Zema. Aí você bota o seu secretário de Segurança Pública, que é um cara pica das galáxias, que é o caso do Greco em Minas Gerais e o caso do Derrite em São Paulo. Parabéns! Aí depois você bota o secretário de Segurança Pública, bota um comandante da sua confiança.
E depois, o secretário, o comandante, todos eles vão sofrer uma pressão midiática do George Soros. Por quê? Porque só tem uma timeline, um feed diário, uma OS. Porque não temos mais imprensa para mostrar a canalice dessas vagabundas da Globo News falando de violência dia e noite, quando na verdade o termo é criminalidade. Aí você tem que ler uma matéria dessa, mostrando que um piloto com mais de 30 milhões de euros em cocaína é liberado e não tem uma imprensa que mostra para vocês que todos os índices que eles colocam do tal do mapa da violência são manipulados porque o termo violência abrange tanto a atividade policial que não foi com o pirulito, não foi com John Lennon, música tocando em Imagine, o policial precisou agir de modo violento. A palavra violência é quando você não faz carinho, né? Tem que desenhar isso, mas não é ilícito, não é criminoso, não é contra a lei. E aí tudo entra no índice. Desenhar para quem está nos assistindo. 10 pessoas agiram com violência. 8 pessoas agiram dentro da lei. 2 pessoas agiram contra a lei, ou seja, 2 criminosos, um matou uma criança, o outro matou uma velhinha. E 8 policiais que estavam tentando impedir vários outros crimes que não aconteceram. A Globo, paga pelo George Soros, por meio do Fórum de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, vai dizer que do mês passado, que teve 8, aumentou para 10 os atos violentos no Brasil. Porque violência é tudo. É tanto a ação do policial quanto a ação do criminoso. Cara, isso nem desonestidade é. Isso é filha da putagem. Porque você está somando a ação do policial com a ação do criminoso e diz 10 atos violentos. Quando, na verdade, foram 2 atos criminosos. Então, se no mês passado não tiveram atos criminosos, só teve atos da polícia, então de 8 atos da polícia, sem crime, no mês seguinte, mais 8 atos da polícia, ou seja, 8 ações da polícia impedindo ações criminosas, com 2 ações criminosas, então aumentou a violência. É isso que eles fazem. Olha o tamanho da canalice. É por isso que vocês têm que financiar um jornal de direito, por isso que vocês têm que financiar jornalistas de direito, é por isso que vocês têm que financiar um trabalho sério como o nosso aqui. Porque isso, gente, isso é o cúmulo. Isso leva o policial. Eu me lembro, o Max estava com a gente lá no Terça na época. Cara, eu não consegui noticiar. Me dava nó, Lacombe. Quando aquele policial de Minas Gerais estava na esquina do assalto ao banco, ele poderia ter eliminado todos os criminosos que estavam saindo e ele falou para o colega dele que estava com medo de sofrer retaliação, tanto para responder. É CAD que fala, Chiquini? É a corregedoria, né? É CAD, né, que fala? Eu não lembro o termo. Não, agora. CAD é o Conselho de Administração. Quando o policial age de uma maneira que depois ele vai acabar respondendo por aqui. PAD. PAD. Ou seja, ele estava com medo... Processo Administrativo Disciplinar, PAD. Isso. Ele estava com medo de sofrer um PAD, e ele e o colega dele, porque ele poderia ter eliminado todos aqueles criminosos. Aquela onda de assalto a bancos que aconteceu em Minas Gerais. Ele levou um tiro Era no rosto. Tinha até um nome pra isso, lembra que o Derrite explicou pra gente na época? Era o Novo Cangaço. O Novo Cangaço. O Derrite chegou a dar entrevista pra gente lá no texto sobre isso aí. O cara ficou com medo de poder atuar como deveria, abater aqueles criminosos e depois acabar sofrendo um PAD. Por quê? É o emprego do cara. O cara, depois daqui dali, ele vai trabalhar com o quê? Se nem com algodão doce mais pode, com o Alexandre de Moraes, que algodão doce, se você vender num lugar errado, é atentado ao Estado Democrático de Direito. Então o cara fica com receio, o cara fica com medo, acabou morrendo, e o colega dele... Ele hesitou, né? Ele hesitou. Mas olha só isso daí, tá? No Brasil, por exemplo, o escritório que mais defende policiais militares no sul do Brasil é o meu. Tá? E o que acontece? Lá no Brasil, um policial, ele tem que evitar ao máximo usar da força. Por exemplo, se um policial atirar num desarmado, ainda que o desarmado venha tomar a arma do policial, esse policial vai se complicar muito, vai gastar com advogado, né? E o que acontece lá no Brasil? Você tem audiência de custódia.
Audiência de custódia que é uma orientação internacional, a orientação via tratado. Então tem que ter audiência de custódia no Brasil. Acontece que ela foi deturpada. A audiência de custódia no Brasil hoje, qualquer preso em flagrante que disser o policial foi truculento comigo, o policial apertou demais a algema, nossa, o policial plantou droga, o policial plantou aquela arma. Imagina, o policial sai de casa, né, querendo voltar, preocupado em pagar boleto, pagar suas contas, né, e ainda o traficante tem coragem de dizer que o policial plantou uma droga nele. Por que o policial faria isso? Da onde o policial pegou essa droga, como que o policial plantou? Então, qualquer coisa que na audiência de custódia uma pessoa que é presa em flagrante disser contra o policial, a justiça manda para a corregedoria e vai abrir um PAD. É 1000%. Começa com uma sindicância para apurar, vira no IPM, mas é 1000%. Tá? Isso com certeza vai acontecer. Qualquer... Lacombe, Alan, isso é assim no Brasil. Eu vivo isso todos os dias. Se numa audiência de custódia um preso disser que o policial foi truculento, vai abrir uma investigação contra o policial. Então o policial sabe disso. E como que o policial vai se defender? Vai ter que contratar advogado. No Brasil, o Estado não fornece advogado para o policial. E a Defensoria Pública, que é de esquerda no Brasil, não quer defender os policiais. Imagina, a Defensoria Pública só quer defender criminosos, não defende policiais. Se um policial não tiver dinheiro para pagar advogado, a Defensoria Pública não vai defender esse policial. O que vai acontecer é nomear um defensor dativo. Então veja a dificuldade do policial. Se o policial atirar em alguém no Brasil, ainda que em legítima defesa, ele é processado criminalmente. O policial, ele hesita e às vezes sai caro. Às vezes, veja só, o policial no Brasil, ele tem que pensar, eu ajo ou não ajo, ajo ou não ajo. E às vezes esse tempo de pensar, ajo ou não ajo, ele morreu. Eu falei outro dia aqui para a turma, eu escrevi um capítulo... Desculpa, Nada, claro. só para reforçar, é uma mulher viúva, são filhos órfãos. Ele tinha uma filha pequena, né? Ele tinha uma bebezinha na época, esse policial. Pois é. E eu dei um dado aqui, eu fui convidado a escrever um capítulo para um livro sobre segurança pública, com vários juristas. O Guilherme Derrite, hoje secretário de Segurança Pública de São Paulo, escreveu um capítulo também, e ele me convidou para escrever o capítulo sobre imprensa e criminalidade, né? E aí fui, claro, contar um pouco da minha experiência como repórter que fui cobrindo basicamente no início da minha carreira por 10 anos pautas de segurança pública, e fui pesquisar também, né, informações, dados, estatísticas, e descobri que de toda, falei isso outro dia, quem estava vendo o programa, peço desculpas, vou repetir a informação, e de todo o conteúdo publicado na imprensa, né, com pautas ligadas à segurança pública, de todo esse conteúdo, apenas 0,4% desse conteúdo pede maior punição para os bandidos, né, não condena as forças de segurança, né, as polícias. Então, 0,4% tem um pouquinho de consciência sobre os sacrifícios que todos os policiais fazem diariamente, né, sobre os riscos que eles correm, os perigos que eles correm, e não cai, né, não entra nessa historinha de vítimas da sociedade, dos injustiçados sociais e coisas desse tipo. O Alan falou, então, da importância, né, de vocês estarem com a gente, né, todos aqui na timeline, porque a timeline vai estar sempre do lado certo, né? Não estamos com os bandidos, nunca, nunca. Nós estamos com os mocinhos, com as forças de segurança, com a ordem, com a lei, né? Então é importante que vocês não estejam aí, por exemplo, assinando uma Folha de São Paulo, que é sem dúvida o veículo de imprensa que mais desce a lenha na polícia. Praticamente todo dia tem uma materinha sobre essa besteira que é a violência policial. Quando existe, claro, a violência policial justificável e necessária, né? Às vezes é necessário ser violento, como reação, né? Como precaução também. Então não dá para entrar nessa da Folha de São Paulo. Assinem a revista Timeline. E outro motivo para vocês assinarem a revista Timeline, está aqui a Penha Santos. Chiquini está de lado. Edivaldo Soares, Lacombe, arruma a cadeira do Dr. Chiquini igual ao do Max, por favor. Pessoal, é o seguinte, porque aberto ele tá câmera, ele tá mais para lá. Assim. Eu vi assim. Não, na verdade eles estão querendo que você faça assim, ó. Não, vire mais pro nosso lado.
Ah, mas é porque na focada, põe na minha focada aí pro pessoal ver. Aí você vai Põe na minha focada. Mas o Chiquinho tá Olha o virando. que ele tá pedindo. Põe na minha focada aí pra eu focada. mostrar pro pessoal como que eu fiz. Cuidado que já tá vazando o pirulito aí na tua câmera também. Põe na minha focada aqui. Eu vou botar. Falei isso? É. Põe na minha câmera com foco exclusivo, quinta série. Ó, o pirulito do Alan tá rompendo Não, aí como o que é seu o quadro. corte que você me mandou esses dias que o Lacombe falou de mim? Como que era aquele corte? O que eu falei? Então, eles trollaram você. Eles fizeram meme com você, mandaram um corte. Põe aqui na minha fechada. Pronto. Põe na minha aqui. Aí, Daí, ó, se eu ficar muito de lado aqui, ó, aparece demais a entrada. Eu tenho que ficar um pouquinho mais de frente. Ó. Aí, pronto, tá resolvido. Não, mas só para vocês entenderem, quanto mais assinatura, né, a revista Timeline tiver, mais vai ser possível melhorar os equipamentos. Então, a gente não tem lente para essa câmera que está sendo usada para o Chiquinho. Então, é uma câmera que a gente teve que posicionar muito próximo dele e para que ela não vazasse na câmera aberta em nenhuma outra câmera, né? Infelizmente, ele ficou um pouco de lado. Né? Agora, vamos falar, eu queria aproveitar e falar... Se alguém quiser doar a lente, a Andresa doou já a doou última, né, uma. que foi. Para mim, se você quiser doar a lente para que a gente tenha convidados aqui no Conversa Timeline, a gente consiga colocar de maneira harmoniosa para não incomodar vocês e nem a gente, $1.300. Então, é caro mesmo, tá? É uma lente Sigma 2470, tá? Com entrada Canon. Então, se alguém quiser doar a lente para o convidado, e aí a gente vai falar até o nome. A minha lente foi a Andresa lá do México, né? E a lente do convidado, quem sabe aí pode ser você que está assistindo. Não, eu quero doar a lente para... Quanto custa? Que tenha $1.300. $1.300. Então, já fica aí, quem quiser, entre em contato com a nossa equipe, contato.revistaTimeline.com, pelo WhatsApp, né? contato.revistaTimeline.com ou contato@revistaTimeline.com. Gente, vai ajudar pra caramba, né? Se a gente consegue essa lente e aí acaba esse problema aqui, é que vocês não estão vendo como é que estão as câmeras. Não, né? a gente abriu, para quem não pegou desde o início, né? A gente abriu, sempre aberta. A gente abriu a câmera aqui, não estava o estúdio pronto ainda, né? O Alan foi buscar o Chiquinho, acabou que eles se atrasaram um pouquinho. A gente não conseguiu entrar no horário e para, né, que todo mundo entendesse, estamos ajeitando tudo para entrar. Eu dei a ideia, bota aí a imagem da gente, né, libera aí o sinal com a gente arrumando o estúdio. Então, em breve a gente também vai poder ter operadores de câmera, iluminadores, operadores de microfone, diretor de imagem para o Alan que corta aqui. Nosso diretor de imagem está aqui, ele corta por um remoto do celular, tá vendo? Ele aperta aqui no... E eu tô no celular aqui porque eu tô trabalhando, tá? Não, todo mundo, a gente está trabalhando, eu tô olhando, por exemplo, o Carlos Santos, eu não entendi, mas ele falou que gamei na sua focada. Arrumei pra minha cabeça. Daqui um pouco vai ter corte, gente zoando. Essa foi a que eu tô resolvendo 10 coisas ao mesmo tempo aqui, tentando focar no assunto da live. Então, normal, olha só. O Lula já tá fazendo baguncinha lá. Acho que ele tá tomando umas cachaças, né? Lá em Paris? Lá na França. Tem a foto aí, produção? Acabei de botar lá no grupo. Que isso, mano. Qual é? Olha aí, ó. Olha aí, isso, cara. Olha aí, ó. Isso é sério? É sério? Põe aí, põe na geral. Ah, mas aí vai cortar, né? Mas o que ele fez? Ele se jogou? Presidente... Não, aí tenta vai cortar, reproduzir vai cortar, movimento de acrobatas durante visita à exposição de Ernesto Neto no Museu como é que pronuncia? Grand Palais? Grand Palais, em Paris. Grand Palais. Meu irmão. Aí, ó. Pra quem queria que ele caísse... O que ele tá fazendo ali? Nem a Marina Silva tá entendendo, ela tá aqui no cantinho. Como que ele conseguiu fazer isso, cara? Que loucura. Deus meu. Ele tá descalço. Tá só de meia lá. Meu Deus. Cara, não é ele. É ele, pô. É ele. Bom, mas posso puxar aqui para ler algumas mensagens da turma sobre aquela juíza que condenou o Léo Lins, e aí quero ouvir um pouquinho o Chiquinho sobre isso. O perfil Fora Lula. Ela está testando a nossa paciência. A Judícia Rodrigo. Essa juíza parece a rainha do filme Alice no País das Maravilhas. Não, isso aqui não tem nada a ver. Fábio Tomás. Lacombe exibindo os braços assim, o Xandoca vai mudar de alvo, hein? Não, ele é muito do Alan, muito do Alan.
O Michele Naivert, de uma orelha a outra, aí, olha, essa é para você. De uma orelha a outra da juíza dá R$37 de Uber. Olha aí. Anelisa Belchior, ela tem uma Megamente. Mike Cabral, testa da Tesla. Celcinha Crazy, aquela juíza foi encontrada por arqueólogos ou paleontólogos? E a Elisa Rossi, ela deu a sentença na testada. E o Moacir nos alertando que nós somos testofóbicos. Pessoal, tem um anúncio para fazer. Caramba. Joga aqui. O primeiro anúncio é que o nosso grande seguidor, assinante Isildo, acabou de doar a lente que estava faltando pra gente. Falou aqui que vai doar. Mentira! Aqui, fã, sabe? Grande. Ele vai doar a lente que estava faltando. E o anúncio da timeline. E a partir desse exato momento, se você é policial, militar, civil, se você entrar em contato com a revista Timeline, você não paga a assinatura. Basta comprovar que é policial e você vai ganhar assinatura de graça, porque aqui policial não paga. Sabia que na minha academia de jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos, né? Vai ganhar assinatura gratuita, policial, tá anunciado aqui já. E Isildo, cara, você é louco. Muito obrigado, Isildo. Obrigadão. E aos policiais, basta entrar em contato, né? Contato@revista Timeline. Comprovar, vai ter que mostrar na carteira. Ele vai entrar em contato com a equipe vai dar todas as orientações. Ao policial, a sua assinatura. Você não deixará de ter artigos sobre segurança pública, cultura, enfim, jiu-jitsu, tem de tudo lá. Por que a gente não... Olha só o que eu quero aproveitar. Por que a gente não aproveita e faz um curso, então, Alan Lacombe, eu me proponho fazer um curso de instrução jurídica para os policiais gratuitos via Timeline. Olha aí. Excelente. Eu posso fornecer. Excelente. Aí a gente instrui fazer a busca pessoal, busca e apreensão, legítima defesa, tudo conforme a legislação atualizada e a jurisprudência atualizada, para dar maior segurança jurídica para os policiais. Pô, excelente. Sensacional. Vambora. Eu faço. Hoje sextou com S maiúsculo, né? Hoje sextou com S maiúsculo. Já que o Estado não faz, a gente faz. É isso aí. Hashtag policial não paga, hein? Botem aí, pessoal. Quando eu entrei de sócio na Grace Barra Perdizes, já não sou mais, tá, pessoal? Só para vocês saberem. Paulo Porto de Mello e eu entramos de sócios de investidores, tivemos um desentendimento com o sócio original, mas isso não vem ao caso. Nós, Paulo e eu, propusemos e conseguimos que policiais ali também não pagavam. Policiais aposentados, tá? O pessoal está perguntando aqui também. Não? Policiais aposentados também. É isso aí. Parabéns aos policiais. Thank you for your service, como a gente fala aqui. Só um detalhe, já que a gente estava falando da juíza. Então, a Paula Schmidt descobriu um negócio aqui, ó. A juíza que condenou o Léo Lins é a mesma que condenou a 7 anos de prisão o autor do livro... Amaury Ribeiro Júnior, eu falei isso ontem. A Privataria Tucana, rapaz, tá com ruim de memória, eu falei isso ontem. Que denunciava a entrega de empresas estratégicas a monopólios multinacionais. Foi a privatização do PSDB. Iniciada com o Fernando FHC. Henrique Cardoso. Foi o vídeo que deu... Foram duas decisões dessa juíza que indicam uma ligação com o Alexandre de Moraes. Essa, porque para quem não sabe, Alexandre de Moraes é ligado ao PSDB, e esse livro conta algumas... fala de suspeitas sobre falcatruas nas privatizações, está aí, ó. A Privataria Tucana, do Amaury Ribeiro Júnior, condenou o Amaury a 7 anos, e ela também autorizou o bloqueio das contas bancárias das mulheres de caminhoneiros que fizeram bloqueios, fizeram manifestações depois do segundo turno das eleições de 2022. Esta mesma juíza. Adivinha se pode isso? Não pode, né? Aliás, podemos eu ia puxar o Léo Lins, mas podemos falar também dessa questão, porque essa juíza a Carla Zambelli... Ela tá xandando? A Carla Zambelli tem uma situação parecida, né? Porque agora, essa juíza que condenou o Léo Lins, daqui a pouco a gente volta a essa lei. Moraes começou com isso fazendo Daniel Silveira e a esposa, né? Então, Oswaldo Eustáquio com a filha de 16 anos... agora a Carla Zambelli com o filho e a mãe dela também implicados. A lei não permite terceirizar a culpa, terceirizar a pena. Não é a lei, é a Constituição. Constituição Federal.
É como aqui nos Estados Unidos eles chamam, né? Primeira. É a lei máxima, né? É a lei máxima. O que acontece? É exatamente esse o termo. Princípio da individualização da pena. A pena não passará da pessoa do culpado. Constituição da República, a lei maior do nosso país, que está inclusive acima do STF. O STF é a última instância do Poder Judiciário a resguardar a eficácia da Constituição Federal, sabia? Se fôssemos conceituar STF, Suprema Corte do país no resguardo da Constituição Federal. Tanto que quando você faz um recurso pro STF, sabia? Funciona assim, olha só, é melhor ouvir pessoalmente mesmo, hein? É muito melhor. Acho que eu ouvi mensalmente. Olha só, aproveita. É isso aí. Olha só, o que acontece? Quando você faz um recurso pro STF, você tem que, no recurso, provar que você está atacando algum artigo da Constituição Federal. Sabiam disso? Olha só. Por que existe STF e STJ? A diferença do STF e do STJ é que o STF é proteção da Constituição. Então, se eu, acusado, quero fazer um recurso que se chama recurso extraordinário pro STF, eu tenho que provar que o juiz violou algum direito meu que está previsto na Constituição. Aí é STF. Se eu não provar que é Constituição da República, o recurso não é conhecido. Pro STJ é diferente. Pro STJ eu tenho que provar que a lei infraconstitucional foi violada. Por exemplo, o Código Penal, Código de Processo Penal. A gente fala de lei infraconstitucional em recurso especial. Esse é o nome. Pro STF, recurso extraordinário, Constituição Federal. Pro STJ, recurso especial, lei infraconstitucional. Então veja, o STF é para resguardar a Constituição. E a Constituição diz que a pena não passará da pessoa do culpado. Então, eu não posso punir uma pessoa por um fato que eu pratiquei. Lembra quando a gente tinha recém tirado a carteira e nossos pais falavam assim, não empreste o seu carro pro seu amigo, porque se seu amigo bater esse seu carro embriagado, o carro tá no teu nome e é você que vai preso? Lembra disso? Sim. Errado. Teu pai só queria botar medo em você. Porque quem bateu o carro embriagado foi meu amigo, ainda que o carro esteja no meu nome. Entendeu? Agora, veja só. Eu não conheço a especificidade do caso. Existe também uma coisa chamada nexo causal. Por exemplo, Lacombe, pensa só. E se ela, por exemplo, a Zambelli, é um caso hipotético. E se ela abriu a conta no nome do filho? Então ela fez um YouTube, vamos lá, ela fez um YouTube no nome do filho. Mas é ela que usa. Aí é diferente. Ela fez uma conta no nome do filho, mas é ela que usa, entendeu? Porque daí é diferente. Aí eu tenho nexo de causalidade. Agora, não, eu vou bloquear a conta da mulher para que ela não use. A conta da mãe para que ela não use a conta da mãe. Eu vou bloquear a conta do filho para que ela não venha a usar a conta do filho. Não, isso não pode. Porque eu tô passando a pena para terceiro inocente, que não tem nada a ver. E quem diz isso é a Constituição. Ficou bem claro? Sim. É exatamente isso que diz a Constituição e é isso que está errado. Então essa juíza está xandando, né? Está xandando, porque a Constituição, para ela, me parece que não está acima da lei que estão criando, inovando. É uma criação, né? Como diz, estão usando da criatividade nas decisões judiciais, não só nas investigações. Botei no nosso grupo aí o Martin De Luca, que é o advogado da Rumble e do Trump Media Group, acabou de me mandar a nova ação deles contra o Alexandre de Moraes. Depois vocês... Bom, já está na nossa pauta. 62 páginas. Eu tenho o resumo aqui, não há problema nenhum. Estão falando que Macron e Janja têm um caso, né? O Macron consegue piorar sempre. Estão falando. O Oi Luiz rodou o VAR. Pode mostrar aí o VAR. E segundo ele, a Janja e o Macron estavam se olhando e lambendo os beiços ali naquele vídeo. Olha aí o VAR. Olha o VAR aí. Que meia-noite na Torre Eiffel. Peraí, pessoal. Tem que tirar o som. Tem que tirar a música. Pode tirar o som. Então não precisa botar a tela inteira, não. Não, bota a tela inteira, mas tira o som. Mas a gente comenta aqui. Isso. Mas volta, ó. Olhando pra gente.
pai. É por isso que ele tá tratando tão bem o Lula, né? Você vê como ele tá ele olhando e a gente olhando pra ele, olha lá. Isso não é AI, não? Isso não é AI, não? Foi por isso que ele levou na cara da mulher? Esse é AI. Não sei. Esse é AI. Ele marca o Lula o tempo todo no X, você viu? Não Cara, parece. o Lula é o best. É o best dele. Só tem um problema, né? Se o Lula falar que é corno, ele pode ser condenado. Você não tá sabendo? No Brasil não pode mais. O ex-marido da Ana Hickman, pô, se fudeu. Falou que é corno, foi condenado. Tá ferrado. O Lula não pode falar que é corno, senão ele vai condenado. Eu não me aprofundei na história, eu vi. Cara, aquela não torre... tem que se aprofundar. Se você falar que é corno, você se fudeu. Aquela torre Eiffel foi colocada a dedo atrás dele ali, né? Foi. Aquela torre Eiffel ali foi... Outras coisas também foram colocadas. A produção... A produção achou a imagem do Lula unicórnio flamejante. Ah, tem aí? Vamos ver. Falar do Lula e falar de dedo é... Até falta. Rapaz, hoje até eu tô ficando ruborizado. Só pra dizer que já pelo terceiro ou quarto dia Isso porque agora, a gente nem tá falando de cabrita. Terceiro dia seguido, acima de 10 mil, é isso? Terceiro dia, né? Mais uma vez, rompemos aí as 10 mil visualizações simultâneas. Não vou nem usar mais essa palavra romper, esse verbo romper, porque do jeito que tá o negócio aqui já. Produção, põe aí, produção, do unicórnio, o Lula unicórnio. O Lula unicórnio. Vocês acharam aí da outra vez? Tem até disso? Você não viu, não? O Lula unicórnio? Na Torre Eiffel? Eu sei que ele comeu cabrita. Não, está na entrevista dele na Playboy. E o menino do MEP também. Tentou, né, pelo menos. Deu umas cotoveladas, parece. Ali, não, nessa não, produção. Esse é montagem. Deixa eu acertado, essa é montagem. Deixa eu mostrar a outra. A do unicórnio? O Lula com um Torre Eiffel na cabeça. A cabrita, né? Você sabe que o Olavo, ele falou, né, que tinha que ter uma estátua no Brasil de uma cabrita toda arrebentada, né? Assim, o Lula me comeu. Ele tá cantando no grupo, ele mandou mensagem, vocês não estão olhando o grupo. Eu tô aqui, só que não dá pra olhar. Não, mas deixa quieto, depois a gente... Bom, pra gente falar então finalmente do caso do Léo Lins, para depois ir pra ação do Rumble e do Trump Media Group contra o Alexandre de Moraes, mais uma, para tentar falar um pouquinho do depoimento do Jair Bolsonaro sobre a presença aqui nos Estados Unidos do Eduardo Bolsonaro. Hoje o Estadão publicou o editorial Quando Piada da Cadeia, Salve-se Quem Puder. O subtítulo é Punir piadas é sinal de fraqueza institucional e não de justiça. O humor é parte da liberdade que protege o que nos incomoda e uma sociedade plural não sobrevive à criminalização do riso. E aí o texto diz o seguinte... A condenação de um comediante à prisão marca um ponto de inflexão alarmante na trajetória democrática brasileira. Mais do que um veredito equivocado, é a expressão mais grotesca de uma tendência crescente, a criminalização do discurso incômodo sob o pretexto de proteger os vulneráveis. A toga virou armadura ideológica e o Código Penal instrumento de censura. Outro trecho, antes de passar para o Chiquinho, estou curioso para ouvi-lo. Uma das bases da condenação, a Lei 14.532, de 2023, apelidada antipiada, e o texto não fala, mas apresentada pelo Lula, governo Lula, escancara o desatino, ao prever aumento de pena quando a ofensa ocorre com o intuito de descontração, diversão ou recreação. É isso que eu ia falar. Inverte um princípio liberal elementar, que é o contexto artístico, contexto artístico deve ser protegido e não punido com mais rigor. Pior, cria uma categoria penal contra a liberdade artística, uma aberração jurídica incompatível com qualquer concepção madura de pluralismo. Esse é um caso, essa leizinha, e pior que passou e ninguém se tocou. Na época houve algum barulho. Eu falei na época. Não, houve, a gente fez também barulho, mas passou, e tá aí. Agora a piada acabou, porque o Estado tem que proteger os vulneráveis, os coitadinhos, porque só o Estado pode nos salvar e proteger. O problema é que é só vulnerável que é protegido, né? Eu acho que vulnerável agora somos nós, né? São todos. Se você for olhar a lista do que não pode ter de piada, meu irmão, você falou da sua testa, cabelo branco. Você me permite só um comentário
um comentário antes da análise jurídica do Dr. Chiquini, porque é o seguinte, é bom lembrar, eu vou encaminhar aqui, produção, coloca essa imagem na tela, por favor, que isso aqui é da matéria do Globo, que está no memoria.bn.br, o site da Biblioteca Nacional, né? O jornal Estadão, né, sugeriu bomba nuclear em 64. Tá? Dá zoom aí, produção, por favor. Júlio Mesquita, guerra atômica se a esquerda tomar o poder. Tá ali a matéria. Ele escreveu em Miami Beach. Tá ali, ó, Miami. Né? Um jornalista brasileiro afirmou hoje que se uma ditadura esquerdista assumir o poder em seu país, haverá uma guerra atômica entre os Estados Unidos e a Rússia, pois a primeira destas potências jamais poderia aceitar que o ocorrido em Cuba se produza, no caso, no Brasília, ou em Brasília, né? Júlio Mesquita Filho, essa parte amarelinha ali, se vocês conseguirem dar um zoom para o pessoal, isso, obrigado. Júlio Mesquita Filho, do jornal, né, o Estado de São Paulo, declarou que se o Brasil caísse sob o domínio esquerdista, significaria a destruição da estratégia dos Estados Unidos em todo o mundo. Acrescentou que as circunstâncias participaria uma guerra atômica e amplificaria não sei o que não tem lá. Aí embaixo, você pode ir para a parte de baixo, ainda no jornal o Globo, Júlio de Mesquita pede aos Estados Unidos que não permitam Cuba no hemisfério. E aí tá lá, Nova York, jornal Globo, né? Os Estados Unidos não devem permitir que haja uma segunda Cuba neste hemisfério, disse ontem Júlio de Mesquita Filho, diretor do Estado de São Paulo, numa entrevista The Overseas Press Club. Acrescentou que os Estados Unidos devem advertir claramente a Rússia, aos elementos comunistas e a qualquer governo com tendência esquerdista que não permitirão outro regime comunista nas Américas e que, para isso, estarão prontos para lutar até mesmo usando bombas atômicas, se necessário. Na entrevista, que durou mais de 1 hora, declarou Mesquita que muito o surpreendia o escasso interesse dos Estados Unidos pela grave situação no Brasil, onde, frisou, o presidente Goulart está cometendo o grave erro de planejar um golpe com a ajuda dos comunistas. Bem, não sou eu que estou dizendo isso. O jornal O Globo publicou a matéria, abre aspas, Júlio de Mesquita pede aos Estados Unidos que não permitam outra Cuba no hemisfério, e essa matéria de 4 de dezembro de 1963, na página 12 do jornal O Globo, o jornal O Globo está noticiando que o dono do Estadão sugeriu até a necessidade de uso de bomba atômica no Brasil, caso os comunistas tomassem o poder. E depois, o extremista sou eu. Depois, o extremista é o Léo Lins. Depois, o extremista é Bolsonaro. Esse jornal de merda está dizendo, cheio de dedinho, né, cuidado, não pode condenar piadinha, sendo que esse mesmo jornal, em 1963, repito, 4 de dezembro de 1963, queria até pedir bomba atômica. É o mesmo jornal que fala que o Bolsonaro é extremista, é o mesmo jornal que diz que o Eduardo é um extremista maluco, que anda com o pessoal dos Emirados Árabes, que é amigo do Viktor Orbán, etc, etc, etc. Ou seja, esses jornais, eles não cumprem a função de narrar algo para o seu público. Eles querem, único e exclusivamente, instigar comportamentos para quê? Qual comportamento que eles querem? Que os seus queridinhos sejam eleitos. E que se alguém na política não for um queridinho deles, que essa pessoa sofra todo tipo de atrocidade jurídica possível e impossível. É isso que eles querem. Eles são simplesmente plataformas de políticos.
Eles são plataformas de candidatos. Eles são plataformas de estruturas políticas que dependem do poder executivo, legislativo e judiciário para sobreviver, como é o caso do jornal Estadão. Que se o Estadão hoje não tivesse mais a verba da SECOM, não tivesse mais a verba dos governos estaduais de São Paulo, não tivesse mais verba nenhuma, ele não sobreviveria só com a assinatura do jornal ou com patrocínio da iniciativa privada. Eles, em um único dia, seriam vencidos pela Timeline. Um único dia. Se eles não tivessem mais a verba da SECOM, se eles não tivessem mais nenhuma verba publicitária proveniente de dinheiro público, eles faliriam absolutamente em um estalar de dedos. Com certeza. Aí agora pode comentar o que eles estão falando aí sobre a piadinha aí. Não, mas é isso. Daí, o editorial, ele termina... eu li praticamente os trechos mais interessantes do editorial. Então, o que faltou é isso aqui, ó. Estadão. É hora de desfazer essa caricatura de justiça e de revogar as leis grotescas que a sustentam. É hora de reafirmar que uma democracia em que o humor é tratado como crime não é uma democracia, porque, no fundo, onde o riso é proibido, o pensar também está em risco. Antes, bom, nós temos, não está restrito, né, Chiquini, a humoristas e comediantes, né? Se a gente for olhar a lista de condenados aí por se expressar, ela é quilométrica. Bom, aqui nós temos alguns, né? Mas você veja, isso é democracia. A democracia brasileira quis punir o humor. Não foi a juíza que puniu o humor. Foi a democracia brasileira. Lei 14.532 de 2023. É lei.